Bom dia a todos, a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, queridas irmãs, por mais esse momento que nós estaremos juntos, estudando, lendo a palavra do Senhor, através da nossa escola bíblica dominical, do nosso Ministério Maná Pentecostal. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E agora nós vamos, antes de tudo, fazer uma breve oração para que nós possamos introduzir a nossa aula de hoje. Tá ok? Vamos orar? Soberano Deus e grandioso Senhor que está no céu, queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, te agradecer por mais essa oportunidade que juntos estaremos, Senhor, compartilhando, Senhor, a tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que já se encontra, Senhor, preparado para juntos estarmos, Senhor, fazendo, Senhor Jesus, uso neste momento da tua palavra e aprendendo, Senhor, todos uns com os outros. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos e queridas, estamos hoje com a nossa lição de número 3 da nossa revista Lições Bíblicas, onde nós vamos estar tratando mais um momento e mais um tema com estudo da palavra do Senhor, dessa vez estudando as cartas de Timóteo, de Paulo a Timóteo e a Tito. E a lição de hoje, lição de número 3, ela vem com o seguinte tema: oração e recomendação às mulheres cristãs. O texto áureo da nossa leitura, ele se encontra também na leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 1. Nós estaremos daqui a pouco já lendo a palavra do Senhor. A verdade prática da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje, diz assim: a oração é o meio pelo qual falamos com Deus e intercedemos por nossas necessidades e em favor do próximo. Então, na lição de hoje, graças a Deus, nós estaremos falando sobre oração e recomendação às mulheres cristãs. Várias foram as leituras diárias da semana, né? E todas as leituras que nós fizemos durante a semana, você que acompanhou, falava sobre essa importante arma que o cristão tem, que é a oração, né? Tiago, Salmo 6, Provérbios 15, Provérbios 28, Atos capítulo 3, e Tiago, novamente no capítulo 5, estava e fez várias referências à oração. A oração da fé que salva o enfermo. Quando fala em terça, na leitura de terça, Salmo 6, que fala sobre que Deus aceita as nossas orações e súplicas. Deus se contenta com a oração dos retos. A oração dos que se desviam da lei do Senhor é abominável. Foi muito importante a leitura de quinta-feira. Se você não leu, leia. E sexta-feira e sábado falando da oração de Pedro e João, que foi feita pelo templo, e a necessidade de orarmos uns pelos outros. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na carta que foi levada a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 5 e versos 9 a 11. Vamos ler? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, graças a Deus.
Nós estamos aqui gratos ao Senhor por esta leitura e por esta lição que nós vamos hoje estar compartilhando, né? Onde nós sabemos que vários são os objetivos da nossa lição de hoje, mas as recomendações que Paulo dirige a Timóteo nessa presente lição, ela vem falar de 2 temas que realmente eles andam, né, juntos, que é a oração e o comportamento cristão nesse momento. E nós sabemos que orar por alguém, né, quando nós vamos discorrer e ler essa lição, que quando nós oramos por alguém que admiramos, não exige esforço, né, muito esforço. Porém, naquele momento e naquele contexto, Paulo, ele orienta aos cristãos naquele momento que eles pudessem fazer oração por todos os homens. E imagine orar, naquele momento o imperador era Nero, que foi, como nós já falamos em algumas lições passadas, foi um dos mais tiranos, né? E inclusive um feito que aconteceu de incendiar, ser o responsável pelo incêndio de Roma e colocou a culpa nos cristãos. A partir daí os cristãos passam a ser mais perseguidos ainda. Então, já pensou você ter que orar por alguém que está fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Então, mas a recomendação naquele momento era orar que os cristãos naquele momento, que eram lançados às prisões, que eram devorados por leões, que eles fizessem orações por todos. Então, foi um momento assim muito complicado, mas a igreja ela precisa estar nesse momento em oração, né? E na aula passada nós vimos um contexto que estava acontecendo, que estava inserido naquele momento. As falsas doutrinas adentrando o meio cristão e interferindo muitas das vezes na sociedade daquele momento ali, na sociedade cristã como um todo. E Paulo agora, quando ele termina o 2º capítulo, quando ele inicia o 2º capítulo dessa carta, ele chega a uma questão que preocupava muito, e foi essa a questão que ele fez com que ele levasse e escrevesse a Timóteo, que era o quê? Era a preocupação, né, pela devida ordem daquela igreja ali que estava ali naquela cidade. Então, Paulo, o apóstolo, lhe exorta o tipo de oração que deve ser feita, né, e que deve ser parte de todo o culto, de todo o culto dessa categoria. Por isso ele inicia: admoesto-te que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então hoje nossa aula, ela iniciará com o significado de 4 termos que aparecem já no primeiro tópico da nossa lição: oração por todos os homens. Há muitos estudiosos da palavra, muitos dos estudiosos de hoje, né, que a gente vai poder discorrer sobre esses 2 temas interligados, oração e comportamento cristão, evidenciando o comportamento da mulher cristã naquele contexto, né? E você pode me perguntar, mas por que especificamente o comportamento da mulher cristã? Quando nós chegarmos nesse tópico, nós vamos entender um pouquinho o porquê desse momento Paulo está unicamente, exclusivamente fazendo essa exortação direcionada às mulheres, né? Porém, na aula de hoje, nós vamos iniciar com esse significado e esse exemplo desses 4 termos contidos no primeiro tópico, né? Alguns estudiosos entendem que esses termos são palavras sinônimas, né? E que existem e têm o mesmo significado. Nós vamos entender aqui, quando a gente já inicia o tópico 1, cada um desses termos, que são deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Cada um deles, se nós formos ler o tópico 1, cada um deles tem uma característica que parece que são a mesma coisa, mas a gente vai entender que não. Por quê? Deprecações, no versículo
da nossa palavra que nós lemos já inicia fazendo. Demonstro-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. E o que é deprecações? Se você for ler, ou como você já deve ter lido, o termo vem do grego deesis, que significa suplicar, implorar, rogar por alguém, que no caso então vem a ser o quê? É a intercessão a Deus por todos os homens, de modo ardente e compassivo. Embora Deus seja soberano, embora Deus saiba tudo na sua onisciência, mas é preciso que nós façamos, é preciso que nós falemos a Ele, para que Ele possa então nos atender e ouvir as nossas orações. E eu quero lhe dizer que Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele também atende no seu devido tempo, no seu devido querer. Amém? Então a gente já entende que deprecações, ela é, digamos assim, ela é a intercessão ardente, a intercessão de modo ardente, de modo desejoso, né? E aqui, agora vem orações. Orações. O que é e que palavra é essa? Que termo é esse? Então, alguns estudiosos, como eu já falei, eles entendem que são palavras sinônimas. Porém, quando a gente lê e aprende aqui que orações, ela vem do grego proselchi, refere-se ao termo comum para as orações em geral. Súplica, louvor, intercessão, né? E essa é o significado da palavra de orações. Logo após as intercessões, mas não é a mesma coisa? Vamos ver. Intercessões tem o sentido de intervir, de mediar, tem o sentido de interferir, né? É uma interferência, é um intermédio, digamos assim, e essa palavra ela vem do grego enteuxis ou enteuxis, significando apelar para ou interceder para alguém, sobre alguém, ou intercessões em geral, que se fazem em favor de alguém. Então, sempre foi difícil encontrar intercessores, mas atualmente está ainda mais difícil. Quando nós lemos Ezequiel 22:30, nós vamos ver ali o Senhor procurando alguém que esteja na brecha, que esteja se colocando em intercessão, né? E como o comentarista ele comenta aqui, sempre foi muito difícil encontrar. E hoje, mais ainda, acredito assim, né? E vem agora ações de graça. Ações de graça vem do termo grego Eucaristia. A expressão é autoexplicativa, denotando o quê? Orações em que a pessoa expressa sua gratidão a Deus por bênçãos recebidas ou até por coisas adversas. Por isso Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui está o porquê de não podermos concordar com a ideia de que esses 4 termos eles sejam usados de forma igual. Quem oferece ações de graça, quem presta ações de graça, não roga nem suplica, agradece. Amém? Então, cada um desses termos aqui que Paulo inicia no capítulo 2, já denota para nós a necessidade que nós temos de viver em constante oração. Orar pelos governantes, orar uns pelos outros, porque a palavra do Senhor ela nos orienta quando nós oramos pela paz, pelos governantes, para que promovam a paz, obviamente que nós estaremos em paz. Sabemos que está difícil, nossa atualidade, encontrar a tão sonhada paz, porém, nós temos que entender, a paz que Cristo nos dá, ela excede todo e qualquer entendimento. E a gente consegue isso quando nós nos colocamos em oração, quando nós intercedemos, quando nós fazemos deprecações, pedidos, rogos ao Senhor. Então, nesse primeiro tópico, nós precisamos entender isso,
que esse ponto central desta lição, desse primeiro tópico, que como crentes nós precisamos orar. Como cristãos, nós precisamos estar orando por aqueles que estão em iminência, por aqueles que estão no poder, por aqueles que estão governando. Nunca é demais a oração. Amém? Então, nós já entendemos que esses termos, eles não são termos sinônimos. Cada um tem o seu significado. Amém? E aí, a gente chega lá no tópico 2. O tópico 2, ele vem trazendo para nós a leitura do versículo 4. Qual foi o versículo 4 que nós lemos na nossa lição? Vamos ver lá. Versículo 4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo, nesse momento, ele exorta a igreja, mostrando que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo divino. E quando a gente lembra de João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Ele deu por amor a toda a humanidade. Nós sabemos disso quando nós lemos essa palavra. E quem não crê já fica sendo, como diz a palavra aqui, ó. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Missão da igreja levar a mensagem de salvação a todas as criaturas. É a nossa missão entregar essa mensagem. Cristo, o desejo de Cristo, o desejo do Senhor é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a gente tem que iniciar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar, né? É fazer esse trabalho de missão, é levar a palavra. E é isso que fala no número 2, do tópico 2 do Algarismo Romano, um árduo trabalho missionário. Paulo e seus companheiros de ministério trabalharam arduamente na obra de evangelização. O ministério exige sacrifício e trabalho. E aqui o comentarista ele abre aqui um parêntese. Muitos erroneamente acreditam que o pastor deve se preocupar somente com as questões administrativas e financeiras da igreja. Mas o ministro de Deus tem a responsabilidade de exortar, ganhar almas para Cristo e discipular seus filhos na fé. Paulo não se preocupava só com as ovelhas do rebanho, mas demonstrava um zelo especial com a evangelização e a obra missionária. E essa é a melhor recompensa de todo aquele líder, de todo pastor, de todo missionário, é levar essa obra, é falar desse evangelho. E a recompensa maior, a melhor recompensa, como já é de conhecimento de muitos, que exige sacrifício, que exige entrega, que exige renúncia, né? Há quem pense que a vida de pastor é muito fácil, a vida de pastor é muito confortável. Enganam-se, pois é uma grande responsabilidade, né? A julgar pelas almas que estão nas mãos dos pastores. O Senhor, ele vai requerer cada uma dessas das mãos de todos aqueles que estão nessa missão de pastorear. Então, vamos sempre estar orando pelos nossos pastores, vamos sempre estar ajudando-os nessa cobertura espiritual através da oração. Olha aí a importância da oração. Não há nada mais gratificante para um líder, para alguém que está liderando uma igreja, quando ele vê as almas se rendendo aos pés do Senhor, quando ele vê as ovelhas andando no caminho certo, a partir do cuidado que o Senhor tem através da vida do pastor por essas ovelhas. Então, quando você ouvir, quando você falar sobre alguma forma, algum pastor, não pense que é fácil. Eu tenho certeza que não é fácil estar liderando, estar cuidando dessas almas. E aqui no finalzinho do tópico
2, os que estão na liderança sabem que muitas são as lutas e tristezas. No entanto, existe um galardão à espera dos obreiros fiéis. Encerrando esse primeiro e esse segundo tópico, nós entendemos que a missão da igreja é orar. A vontade divina é que todos cheguem à salvação, cheguem a ter e receber a salvação. E aí inicia o tópico 3. O tópico 3, ele traz para nós uma explanação aqui. A questão é, a mulher crente precisa se vestir com pudor e modéstia. A maneira de se vestir das mulheres, as mulheres na casa de Deus. Antes de iniciar esse tópico, nós precisamos entender uma coisa. A igreja naquele momento estava sob forte influência de falsas doutrinas. E, segundo estudiosos, muitas daquelas mulheres naquela sociedade estavam recebendo, estavam sendo influenciadas por essas falsas doutrinas. E quando nós sabemos que aquele momento era uma sociedade patriarcal, as mulheres ali, elas tinham uma missão, e elas tinham e essa missão era cuidar da família, era cuidar dos filhos, era cuidar do esposo, e ela tinha uma submissão, como nós já falamos na primeira lição, não era uma submissão escrava, mas era uma forma de reconhecer que o homem, como cabeça da família, representado como a figura do Senhor, sendo a cabeça da igreja. Portanto, existia toda uma preocupação de Paulo com relação ao comportamento, digamos assim, daquela que era e que é a ajudadora do esposo. Então, quando ele se dirige, Paulo orienta, quando ele se dirige às mulheres na casa de Deus, que é o tópico 3 da nossa lição, ele fala especificamente do traje com modéstia, com pudor e como elas estavam naquele momento na casa de Deus. Olha o que diz aqui. Paulo orienta Timóteo quanto à maneira correta de as mulheres se comportarem na igreja. A mulher cristã precisa ser reconhecida não somente por sua maneira de vestir, mas por suas atitudes. Não podemos nos esquecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Queira ou não, o homem e a mulher cristã têm que ser diferentes em todos os aspectos da vida, diante de Deus e dos homens, inclusive na maneira de se vestir, de se portar. É sinônimo de decoroso, decente, com sobriedade ou simplicidade. Um vestido transparente não é honesto, pois embora esteja cobrindo o corpo, atrai a cobiça dos homens, incentivando o pecado. Então, a partir daqui, Paulo inicia um cuidado, uma exortação para que aquele momento em que estavam se impregnando a igreja, falsas doutrinas, digamos assim, que as mulheres pudessem elas estar sendo protegidas de certa forma desses constantes ataques que poderia vir a prejudicar a sociedade daquela época. Então, a maneira como ele se dirige, quando nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, observe como é que vem a leitura. Diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. E aí tem uma vírgula. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, quando muitos fazem a leitura desse versículo, parece que está se falando que não é para fazer nada disso, que não é para a mulher se enfeitar, que não é para a mulher se cuidar. Mas se você continuar lendo comigo, você vai ver que tem uma outra vírgula e tem uma palavrinha que faz toda a diferença. Mas, aí ele põe no parênteses, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Agora eu vou ler sem passar por essas partes aqui. Olha como eu vou ler direto. Eu não vou fazer nenhuma diferença da palavra. Eu vou apenas usar a leitura usando a pontuação. Diz assim,
Leia comigo, no verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Aí eu pulo para o versículo 10. Mas com boas obras. O que eu entendo quando eu leio? Que a mulher, ela precisa, além de se adornar, ela precisa estar praticando boas obras. Entendeu? Foi assim que eu entendi, eu acredito não. É isso que a palavra ela nos mostra nessa leitura aqui. Se a gente fizer uma leitura observando as pausas e as vírgulas. Não quer dizer, eu não posso usar trança, eu não posso usar um anel de ouro, a minha aliança de ouro, não. Ele está falando principalmente que a mulher, ela precisa se ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia, mas com boas obras. Entendeu? E olha o que continua a leitura no nosso tópico 3, aqui no número 3. Modéstia significa simplicidade, singeleza, despretensão. Além de se vestir de maneira honesta e com pudor, a mulher cristã precisa se vestir com modéstia. Infelizmente, em algumas igrejas, acabam existindo competições, né? Parece haver uma disputa para ver quem usa a roupa ou a bolsa mais cara. Muitas se preocupam apenas com o exterior. A elegância e a beleza de uma mulher devem vir de dentro para fora, pois começa no caráter santo. 1 Pedro 3,3 fala sobre isso. Então, o que é que eu entendo aqui? O meu traje, ele pode ser um traje honesto, ele pode ser um vestido muito bonito, né? Eu posso estar cheio de pérolas, de tranças. Isso é típico das mulheres, a beleza, né? Esther, ela se embelezou, ela vestiu sua melhor roupa para ela se apresentar diante daquele rei ali, não é verdade? Então, porém, com tudo isso, nós precisamos praticar boas obras. Nós precisamos ser a referência para os nossos esposos, para os nossos filhos, para a nossa vizinhança, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, porque afinal a beleza ela precisa sair de dentro para fora, né? E eu sei que nós mulheres nós temos essa característica única, né? De se embelezar. Aí, no último versículo da nossa parte, diz aqui: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Quando nós lemos em 1 Coríntios, também, no versículo 14, 34 e 35, Paulo também faz uma recomendação semelhante a esta. Qual seria o motivo de tal restrição? Mas por que, afinal, que a mulher, quer dizer que a mulher ela não vai falar, a mulher na igreja, ela não vai falar mais nada? Não, é nada disso. Porque quando nós lemos a palavra também, existe aqui na palavra do Senhor um momento em que ele fala assim, que a mulher profetiza também dentro da igreja. Então, ele não vai se contradizer. A palavra ela não se contradiz. A própria palavra explica a própria palavra, né? E olha o que diz aqui o porquê dessa restrição. Segundo o comentário bíblico, na igreja coríntia havia muitas mulheres recém-convertidas do paganismo e que a nova liberdade que desfrutavam em Cristo levava a certas extravagâncias que eram impróprias. É importante ressaltar que em outro texto de Coríntios, Paulo mostra que as mulheres podiam profetizar na igreja. 1 Coríntios 11:5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, olha aqui ele falando da mulher na igreja profetizando. Então, não tem como, não é que ela ia ficar em silêncio, não ia aprender nada. As mulheres no Novo Testamento. Cristo, em seu ministério terreno, teve a cooperação de diversas mulheres que atuavam ao seu lado. Eram obreiras de grande valor. Maria, Joana, né, que era mulher de Cusa, Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Paulo muito valorizou o trabalho das mulheres na igreja. Então, em silêncio com toda a submissão. Significa uma atitude receptiva, tranquila, né? Uma atitude que promove o aprendizado. Nada aqui sugere submissão a qualquer capacidade intelectual ou espiritual.
Algumas pessoas dizem que as mulheres, elas dizem não, nós falamos muito, né? Então, referia-se assim, como elas falavam muito, conversavam muito, digamos assim, e aí vem a seguinte referência, o silêncio no culto, ó, que a mulher aprenda em silêncio, que a mulher aprenda em silêncio, não que a mulher deixe de falar na igreja, que ela possa ter mais controle sobre a conversa, que ela possa prestar mais atenção, é o que o texto nos explica agora, aqui quando a gente lê. Significa uma atitude que promove a observação, o aprendizado, entendeu? Então, isso aqui a gente pode fazer muito bem, entender muito bem nesse momento o que Paulo estava querendo dizer. Aprendam em silêncio, né? Então, a liderança das mulheres naquele momento, naquele contexto, foi muito importante para a sociedade cristã daquela época. Paulo aborda, então, agora no último no último tópico 4, a liderança do homem. Paulo aborda a questão da liderança masculina, citando a ordem da criação. É importante ressaltar que o próprio Paulo, a escrever aos Gálatas, ensina que perante Cristo para a salvação, homens e mulheres são iguais. Porque Paulo se utiliza do exemplo de Adão e Eva. Ele utiliza tal ilustração para mostrar o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Assim como Eva foi seduzida e enganada pela serpente, as irmãs daquela igreja estavam se deixando seduzir pelos ensinos dos falsos mestres. Daí a preocupação de Paulo com o comportamento das mulheres naquele momento. Gálatas 3, verso 28. Olha o que diz lá, vamos ler. Gálatas 3, verso 28. Diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Para Jesus, somos todos um, somos iguais. Porém, existe a diferenciação de atitudes, né? Nós precisamos entender e nós precisamos nos adequar à obediência em Cristo Jesus. E isso parte do princípio que o homem é a cabeça da família, do lar. Ele representa Cristo. E a mulher, ela está ali o quê? Submissa a Cristo em obediência. Não quer dizer ser subjugada, não quer dizer ser escravizada, não. E se nós formos estudar a história da mulher no longo do período da história, nós vamos ver quantas mudanças ocorreram. Porém, é preciso entender, a mulher cristã, ela precisa estar em obediência a Cristo, sabendo que ela não pode ser nem maior e nem menor que seu esposo, porém ela precisa estar andando em igualdade, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Só precisamos entender qual é o nosso papel, né? E Paulo, a preocupação dele era essa, porque naquela época muitas mulheres estavam sendo seduzidas, digamos assim, pelos ensinamentos dos falsos mestres. E ele se preocupava muito com isso. Olha a nossa conclusão. Quanto à oração, os ensinos paulinos são válidos para todos os crentes. Em qualquer época, em qualquer lugar, devemos fazer súplicas, intercessões, ações de graça diante de Deus. No que concerne ao comportamento cristão, Paulo deu um destaque incisivo quanto à postura das mulheres, especialmente as irmãs de Éfeso, tendo em vista o contexto liberal e lascivo da sociedade em que a igreja estava inserida. Agora nós podemos compreender que Paulo não estava e nem tinha nada contra as mulheres, né? Ele estava preocupado especificamente com o que estava sendo inserido na sociedade cristã, que poderia, a partir de então, prejudicar naquele momento a sociedade como um todo, a sociedade cristã. Então, uma lição muito importante que nós hoje podemos compartilhar e vamos agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso que o Senhor nos fez. Amém?
Espero que vocês possam estar lendo sua Bíblia, lendo as referências da nossa lição e que nós possamos crescer no entendimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai querido, que nós estamos encerrando mais uma escola bíblica dominical. Abençoa os pastores, abençoa os professores, os alunos, Senhor, que estão, Pai, totalmente inseridos nesse momento de estudo da Tua Palavra. Muito obrigada, abençoa a todos e que o Senhor venha ser o nosso guia, o nosso professor, o nosso ensinador nestes períodos tão difíceis, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Tenham um excelente domingo.